lombalgia. E quando a gente fala de lombalgia, ela pode ser basicamente dividida em duas formas: lombalgia ou lombociatalgia, tá? O que seria a lombalgia? Uma dor localizada na coluna lombar. O que caracteriza uma dor lombar? Uma dor que se estenda ela pode acontecer, né? Desde a última costela até a prega glútea. Então, qualquer dor que você tenha na região posterior que esteja entre a sua última costela e a sua prega glútea, até o final do bumbum, é caracterizado como uma dor lombar. Se essa dor for nessa região e ela correr para a perna, é o que a gente chama de lombociatalgia, que é uma dor lombar irradiada para o membro inferior. Essa lombalgia, né, ou a dor lombar, tão conhecida e tão temida pelas pessoas, né, que é a dor nas costas, ela pode ser causada por diversos fatores. Ela não é causada por um único fator. Ela pode ser causada por uma combinação de fatores. E essa dor, ela pode ser modificada por transtornos biopsicossociais, ou seja, transtornos que estejam relacionados à lesão tecidual, que seria o biológico, transtornos relacionados à atividade psíquica daquele indivíduo, então estresse, ansiedade, depressão, e os fatores sociais. Um pouco do que a gente discutiu naquela aula de dor que eu dou para vocês em eletroterapia, né? As influências de todos esses sistemas, biológico, psicológico e social, em como aquele indivíduo percebe a lesão e como ele lida com isso, como ele lida com a dor. E a lombalgia é a segunda causa mais comum de procura à assistência médica no Brasil. E a terceira causa mais comum de incapacidade de afastamento do trabalho. Só perde para infarto e acidente vascular encefálico, o AVE. Então, é um problema de saúde pública que, inclusive, influencia diretamente nos cofres do nosso país, por pagamento de benefícios de pessoas que estão afastadas do trabalho, etc. Então, é um problema bem sério, um problema que deve ser considerado. Existem alguns fatores de risco, e aí eu vou desmistificar alguns aqui para vocês, que estão impressos aí na sociedade, certo? Existem fatores de risco, ou seja, fatores que fazem com que aquele indivíduo tenha uma probabilidade maior de desenvolver dor lombar. O que eu quero dizer com isso? Probabilidade não é certeza, tudo bem? Para fazer uma analogia aí com o que a gente está vivendo. Pessoas que são do grupo de risco para sofrerem com a doença do coronavírus, elas têm uma probabilidade maior de morrer quando eles são contagiados. Não significa que todo mundo que está no grupo de risco vai pegar a doença e vai morrer, certo? Ele só tem uma probabilidade maior de morrer. Assim como um indivíduo, por exemplo, mais jovem, que não está num grupo de risco, ele tem uma probabilidade menor de morrer, mas não significa que se ele pegar o vírus, ele não possa morrer. Só a chance que ele tem de morrer é menor. A mesma coisa acontece com fatores de risco, certo? Então não quer dizer que todo mundo que tem essas características vai ter dor lombar um dia na vida. Apesar de ter alguns relatos na literatura que demonstrem que em torno de mais do que 90% das pessoas um dia tiveram ou terão dor lombar. Tudo bem? Quais são esses fatores de risco? Fatores ocupacionais, como por exemplo, sobrecarga na coluna lombar, indivíduos que trabalham pegando muito peso, longos períodos sentados, né, em caso de locais de trabalho que o indivíduo fique na frente do computador ou escrevendo, etc. Jornadas de trabalho em que o indivíduo fique muito tempo em pé, muito tempo sentado ou pegando muito peso, fazem com que esse indivíduo tenha mais chance de desenvolver dor na lombar. Não significa que ele vai ter dor na lombar. O que eu quero dizer com isso? É fato que um cara que pega cimento nas costas todo dia tem uma maior exigência nessa região lombar do que um cara que trabalha sentado ali e faz os seus exercícios de forma regular ali para se movimentar, sendo que a inatividade é um dos fatores de risco também para dor lombar. Então, esse cara que
se movimenta e não tem tanta sobrecarga ao longo do dia dele, tem uma probabilidade menor de ter dor lombar. Mas pode ser que ele tenha e o outro que tem uma probabilidade maior não tenha dor lombar, tudo bem? Então, sim, fatores ocupacionais são fatores que a gente tem que levar em consideração, mas não quer dizer que alguém que trabalha carregando peso o dia todo, ele tem uma chance gigantesca de estar arregaçando com a lombar dele e nunca mais vai conseguir andar por conta desse trabalho, beleza? Fatores individuais, como por exemplo, idade superior a 55 anos, obesidade, indivíduos que têm o que a gente chama de má postura, e daqui a pouco eu vou voltar nisso, desequilíbrio muscular, sedentarismo. Então, indivíduos que são mais fracos, mais sedentários, mais inativos, eles têm mais chance de desenvolver dor lombar, assim como indivíduos mais velhos, tudo bem? Porque com a idade a gente tem, lógico, maior degeneração articular, maior sobrecarga nas articulações, e isso é esperado que em algum momento você tenha algum sintoma relacionado a essa degeneração, a esse processo natural aí da idade. Má postura é um fator de risco para dor lombar aguda, tá? O que eu quero dizer com isso? Assim como a maioria desses outros fatores que eu citei para vocês. Então, um cara, por exemplo, eu não estou acostumado a ficar muito tempo sentado dando aula. Eu estou acostumado a ficar andando de um lado e para o outro na sala de aula quando eu estou dando aula para vocês. Pode ser que eu esteja exposto a uma chance maior de ter dor na minha lombar pelo fato de adotar uma postura que eu não estava acostumado, que é ficar muito tempo sentado, e os meus músculos serem exigidos de uma forma diferente com a que eu estava acostumado, que no caso não era ficar sentado tanto tempo. Então, de forma aguda, eu posso exercer uma sobrecarga na minha lombar que eu não estava preparado para suportar e desenvolver alguma dor, algum incômodo relacionado a isso. Então, má postura, não estou querendo dizer aqui que quem senta assim, assim, né? Quem senta assim, ou quem tem mais chance de ter dor na lombar e quem senta bonitinho, retinho, tem menos chance. Não. O que a gente quer dizer com essa afirmação é que uma postura diferente com a que você está acostumado pode exigir de maior sobrecarga naquela região e isso pode desenvolver dor lombar aguda. Por que eu falo dor lombar aguda? Porque quando você vai procurar na literatura a influência de postura em indivíduos que têm dor lombar crônica, não existe essa relação direta na literatura. Então, um cara que tem dor na lombar há muito tempo, significa que ele tem dor nessa região porque ele tinha uma postura ruim, porque ele tinha um hábito ruim com relação a como ele senta, como ele se porta durante o dia? Não. Existe mais relação da dor lombar crônica com essas alterações aqui, ó, inatividade, desequilíbrio muscular, fraqueza muscular, indivíduos que tenham menor capacidade física e que se movimentem menos, tem mais chance de evoluir com uma dor lombar crônica, com uma cronicidade desses sintomas. Beleza? Os transtornos psicossociais, como depressão, alcoolismo, tabagismo, certo? Ansiedade, estresse, são fatores que expõem o indivíduo a maior chance de dor lombar, assim como a maior chance de sentir dor em geral. São fatores que aumentam a possibilidade de um indivíduo sentir dor articular, dor em qualquer momento da vida, tudo bem? E história prévia. Quem já teve dor lombar uma vez na vida tem mais chance de ter uma recidiva desses sintomas. A gente pode classificar essa dor lombar como dor lombar aguda, que dura menos do que 6 semanas, uma dor inferior a 6 semanas. Uma dor lombar subaguda, que dura ali em torno de 6 a 12 semanas. Dor lombar crônica, que é superior a 12 semanas. E recorrente, que é aquela dor que passa, volta ao longo da vida daquele indivíduo. Então, o que seria considerado uma dor lombar crônica? Uma dor que se estende por mais de 3 meses, certo? E aí entra naquilo que a gente conversava com relação à dor. É mais difícil você tratar um indivíduo que tem dor lombar crônica, ou seja, dor há mais de 3 meses, o prognóstico dele é pior, ele tende a evoluir de uma forma pior do que um indivíduo que tem a dor aguda, que desenvolveu dor porque dormiu numa posição que não estava acostumado e acordou dolorido. Se esse cara
conseguir lidar bem com essa dor que ele está sentindo, entender que isso é um processo que vai passar, ele ficar calmo e continuar suas atividades regularmente, de uma forma gradual, a chance é que ele evolua muito melhor do que o indivíduo que faz com que essa dor deixe essa dor cronificar, tudo bem? Que tem a dor há mais de 3 meses. Quais são os fatores que estão relacionados a isso? Normalmente, um indivíduo que faz com que essa dor se cronifique, ele deixa com que essa dor se cronifique, ele tem a possibilidade, ele dá a possibilidade de que a dor domine a vida dele, na maioria dos casos. Então, ele assume que a coluna dele está muito frágil, que tá toda quebrada, a coluna dele é praticamente de vidro, e ele não leva em consideração de que é comum você sentir dores articulares e que você tem que tentar manter o máximo de atividade possível, desde que você não piore os sintomas, desde que você não exacerbe esses sintomas. Essa é uma das principais diferenças entre alguém que tem uma dor lombar e essa dor passa, mesmo sem fisioterapia, né, mesmo sem tratar nada, só mantendo as atividades, para um indivíduo que gera cronificação, né? Aqueles fatores relacionados a nocebo ou as informações que ele recebe de fora, de outras pessoas, influenciam bastante nesses casos também. A dor lombar, ela pode ser classificada também de duas formas. Específica, quando você tem certeza que o sintoma vem de determinada lesão estrutural, por exemplo, hérnia discal, espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra em relação a outra, associado à lesão ligamentar, né? Uma subluxação ali da vértebra. Estenose do canal vertebral, que é quando você tem uma interrupção da mensagem que passa pela medula, né? Uma compressão medular por alguma lesão, pode ser uma hérnia discal, ou pode ser pela própria espondilolistese, ou pode ser por uma fratura. Mais de 95% das dores lombares, elas são inespecíficas. O que eu quero dizer com isso? Nós não conseguimos afirmar com certeza de onde vem essa dor. Então, a maioria dos pacientes que nós temos contato no dia a dia, nós não temos uma lesão grave causando essa dor. Porque todas essas lesões aqui em cima seriam consideradas lesões mais graves. Uma fratura, né, uma luxação vertebral, que é a espondilolistese, um escorregamento da vértebra. Mais de 95% das pessoas que nos procuram no dia a dia na clínica, elas têm uma dor lombar inespecífica, que não tem relação com uma lesão estrutural tão grave assim. Tudo bem? Ou seja, a tendência é que o fisioterapeuta ele se torne cada dia mais um profissional que a gente chama de primeiro contato. As pessoas vão antes no fisioterapeuta de ir no médico. A tendência é que nós tenhamos que saber identificar essas lesões graves aqui, ó. Porque pelo fato de a maioria dos pacientes que chegam até você não apresentarem lesões graves, você precisa ser muito treinado para quando isso acontecer, você não comer bola. Não tratar, por exemplo, um câncer na lombar ou uma fratura da lombar como uma dor lombar simples, certo? Mas, realmente, vocês podem ficar um pouco mais tranquilo porque a probabilidade disso acontecer é muito menor. Porque a maioria das dores na coluna lombar, elas não têm causas graves, elas não são tão específicas como essas lesões mais graves. Elas são inespecíficas. O que a gente tem que levar em consideração na avaliação? Tipo de dor e a localização dessa dor, ou seja, como que é a dor que o paciente te refere? Você tem que perguntar para ele, Dona Maria, como que é a dor da senhora? Ah, eu tenho uma dor empontada. Não, eu tenho uma dor em queimação. Eu tenho uma dor que só aparece quando eu faço determinado movimento. E a localização da dor? A dor é centralizada na coluna? A dor, ela corre para o membro inferior? Tudo isso vai influenciar na sua avaliação. Por exemplo, uma dor com característica irradiada é uma dor que tem grandes chances de ser neural. Pode estar relacionada a uma compressão medular, por exemplo. Com sinais como diminuição de sensibilidade, né, associado a essa queixa de dor em choque, são dores com características neurais.
Diferente de um paciente que fala assim, ah, eu sinto, parece que tá pesada as minhas costas. Às vezes, quando eu faço muito movimento, eu sinto que ela tá queimando, mas eu não sinto que a dor corre, ela é mais parada no lugar, tal. Então, quando a dor ela é centralizada, o prognóstico desse paciente é melhor. Muito melhor do que quando ela é irradiada, quando ele sente ela correr pela perna, por exemplo. E se essa dor passar do joelho, né, no momento de irradiação, o prognóstico dele é pior ainda. Se ele sentir uma dor irradiada e ela se mantém até a altura ali da região poplítea, o prognóstico dele é muito melhor do que se ele sente uma dor irradiada que passa do joelho. A tendência é que ele evolua muito bem se essa dor for até ali o joelho, principalmente se ela se mantém ali próximo do glúteo. É importante você tentar identificar qual é o fator predisponente ou desencadeante dessa dor. O que causa essa dor? Então, dona Maria, ó, quando a senhora sente a dor, a senhora liga o início dessa dor a alguma coisa? Ah, toda vez que eu vou colocar roupa no varal, dói. Então, você já liga um fator que possa estar relacionado a essa dor. E é exatamente esse fator que você vai ter que tentar controlar e começar a expor aquele indivíduo ao movimento de uma forma gradual, para que ele comece a suportar esse fator predisponente. Normalmente, é um dos fatores, um dos momentos que ele tem mais medo de que aconteça com ele, é quando ele está realizando esse movimento. E é exatamente isso que você tem que evitar. É exatamente isso que você tem que fazer com que ele não realize. Fatores de melhora. Então, ó, quando a senhora está com dor, tem alguma coisa que a senhora faz que melhora? Ah, tem sim. Quando eu flexiono meu tronco, alivia. Quando eu estendo meu tronco, piora. Ou quando eu estendo meu tronco, alivia. Quando eu flexiono, piora. Identificar movimentos que são responsáveis pela piora da dor e pela melhora da dor. Quando eu faço uma bolsa de água quente, melhora. Então, o que pode ter relação com isso? Um indivíduo que faz uma bolsa de água quente, um processo ali de relaxamento muscular e sente melhora da dor, existe uma chance muito grande dessa dor ter mais relação com espasmo muscular, tensão muscular. O indivíduo que realiza um movimento de flexão e sente alívio, nós definimos que ele tem uma preferência direcional, ele tem uma preferência para o movimento da flexão. E vamos supor que ele sente piora para a inclinação para a direita. Então, ele não tem preferência para a inclinação para a direita. Como que a gente pode começar a expor esse indivíduo ao movimento? Nós podemos começar realizando movimentos que ele sente segurança, por exemplo, para a flexão, mas nós temos que chegar a um momento de começar a expor ele ao movimento de inclinação, que é o movimento que ele sente mais incômodo. E é exatamente essa dessensibilização, devolver a capacidade de realizar esse movimento, que vai fazer com que os sintomas e a função dele melhorem. Além dessa avaliação mais estrutural, nós também temos que realizar o que nós chamamos de avaliação funcional. Então, através de testes de função, e quando a gente fala de avaliação funcional, entra um pouco naquela aula que eu dei para vocês lá do diagnóstico cinético funcional. Lembra? Levar em consideração as atividades do dia a dia desse paciente, levar em consideração quais são as capacidades físicas que ele tem para realizar essa atividade que ele se propôs a fazer. Quais seriam os testes funcionais que eu poderia utilizar? Testes relacionados às funções do dia a dia dele. Então, se é um senhorzinho que só caminha, você pode avaliar ele caminhando, avaliar ele subindo e descendo escada. Se é um jogador de futebol que está com dor lombar, você precisa avaliar ele correndo, mudando de direção. Então, a avaliação funcional vai depender da atividade de cada indivíduo. E, além disso, dentro da avaliação funcional, você tem a importância dos questionários funcionais, que a gente até fez uma prática lá na sala de aula e vocês aplicaram nos colegas de vocês. Na lombar, esses 4 aí são um dos mais comuns. Oswestry, que é um questionário de funcionalidade, assim como Roland Morris. FABQ, que significa Free Avoidance Beliefs Questionnaire, que significa avalia o medo do indivíduo se movimentar, né? A evitação, a dor. E a escala de catastrofização da dor. Junto com a FABQ, nós temos uma escala que se chama escala TAMPA, que é uma escala de cinesiofobia, que é para você avaliar o quanto que aquele indivíduo tem de medo de se movimentar, do movimento, né? Cinésio
fobia, medo do movimento. Então, existem vários questionários que vocês podem utilizar, como, por exemplo, escala de catastrofização da dor, em que você avalia fatores funcionais, assim como fatores psicológicos, influenciando na dor desse paciente. Por exemplo, sou um caso sem esperança, ou seja, ele já perdeu a esperança que ele vai melhorar a dor na coluna dele. Essa dor está me matando. Então, respostas, frases que fazem com que você observe que aquele paciente não tem uma simples dor na coluna, ele já tem fatores psicológicos que estão afetando diretamente no dia a dia desse paciente. Sinais de alerta. São importantíssimos você saber identificar isso pelo fato de nós sermos profissionais de primeiro contato. Se você observar uma bandeira vermelha no seu paciente, um sinal de red flag, você tem que automaticamente referenciar ele para outro profissional da saúde, que seja responsável por tratar aquela doença que você está suspeitando. Então, o paciente que tem sinais e sintomas neurológicos relacionados a essa dor na lombar, por exemplo, perda de controle de esfíncter, perda de urina, pé caído, não consegue ficar na ponta do pé porque não tem força na panturrilha, não tem controle. Isso são sinais neurológicos. Ele tem alteração de controle motor, de motricidade, não consegue segurar o xixi, não consegue segurar o cocô, talvez por uma compressão na medula. Isso pode ser uma lesão muito grave, desde um câncer até uma hérnia de disco, por exemplo, né? Que dessas lesões mais graves seria a mais tranquila e muitas vezes pode até não gerar sintomas no paciente, uma hérnia de disco. Já discuti isso com vocês, não quer dizer que só porque existe a hérnia que o indivíduo vai ter dor ali na coluna o resto da vida. Mas lesões graves como câncer, fratura, podem levar a sintomas neurológicos. E aí, esses pacientes são os pacientes que você tem que indicar para um exame complementar, na maioria das vezes um exame de imagem, tomografia, ressonância. E nós, fisioterapeutas, de acordo com a resolução do nosso Conselho Federal, podemos sim pedir exames complementares, exames de imagem, o paciente pode ir lá realizar. Então, indivíduos que sofreram trauma, têm histórico de trauma, tem idade menor do que 18 anos, um cara muito jovem e a dor dele não passa por nada, a dor é muito grande. Um histórico de trauma, você tem que suspeitar de uma fratura, da possibilidade de uma fratura. Um cara que tem a dor muito grande, não melhora com nada, já tomou morfina, já tomou tudo e a dor não alivia. Suspeite de uma lesão grave, uma infecção não controlada, um câncer, uma luxação vertebral e etc. Indivíduos com uma mobilidade muito reduzida, né? Com uma restrição de movimento muito grande por conta da dor. Envolvimento periférico, ou seja, se a dor se estende para o membro inferior, tudo isso indica que a lesão dele possivelmente é um pouquinho mais grave e precise ser investigada melhor. Se o seu paciente não apresentar nenhum desses sinais, você já exclui a possibilidade dele ter uma lesão muito grave e possivelmente ele entre naquela estatística dos 95%, lá acima de 95% até, de indivíduos com dor lombar inespecífica, que você não tem associação de uma lesão grave a essa lesão. E aí o tratamento conservador funcionaria muito bem. Em todos esses outros casos aqui, a melhor coisa que você pode fazer é investigar melhor e principalmente se encontrar uma lesão um pouco mais grave ou se suspeitar disso, já referenciar para um profissional responsável ou que seja adequado para lidar com essa lesão. Por exemplo, um oncologista no caso de um câncer, um ortopedista no caso de uma fratura de coluna, um neurologista no caso de uma lesão neurológica que você suspeite. Além das bandeiras vermelhas, né, que podem ser câncer, síndrome da cauda equina, que é essa compressão na medula ali próximo de L5, S1, infecção da coluna vertebral, fratura por compressão da coluna, fratura por estresse, você também tem os sinais amarelos, a bandeira amarela, que seria indivíduo que tem ansiedade, depressão, qualquer fator psicológico associado a essa dor que ele tem. Pode ser que ele apresentava esses fatores psicológicos antes de desenvolver a dor e pode ser que eles apresentem esses fatores psicológicos a partir do momento que ele começou a ter dor.
e a dor que fez com que ele desenvolvesse esses fatores. Então, é importante sim você avaliar a influência desses fatores, principalmente nos níveis de dor do seu paciente. Então, na avaliação, nós vamos ter com certeza que avaliar se ele tem ansiedade, depressão, se ele é um cara que vive em isolamento social, assim como nós, ultimamente. Com certeza tem muito mais gente sentindo dor por aí do que sentia antes. Dor crônica pré-existente, pensamentos exagerados, né, sobre a condição, ele acha que acabou a vida dele, que a dor dele nunca vai melhorar, falhas em tratamentos prévios, medo de se movimentar, que é a cinesiofobia, abuso de medicamentos, analgésicos, tudo isso tem relação direta com o nível de dor desse paciente. Existe um sistema de bandeiras. A gente falou sobre a bandeira vermelha, a bandeira amarela. Então, bandeira vermelha são lesões muito graves. Você não tem nem que colocar a mão naquele paciente se você suspeitar que ele tem essas lesões. Você tem que mandar ele para outro profissional da saúde responsável por resolver o problema dele. Bandeiras amarelas são fatores psicológicos. Se forem fatores muito exacerbados, talvez você precise até de ajuda de outro profissional da saúde, no caso um psicólogo ou um psiquiatra, para ajustar esses fatores, certo? Mas tem vários tipos de bandeira. Bandeira preta, bandeira azul, bandeira laranja. Então, por exemplo, bandeira laranja são fatores psiquiátricos, depressão, alterações de personalidade. E a bandeira amarela, fatores psicológicos. A bandeira azul, ela responde indivíduos que têm algumas crenças de que o trabalho ou o local de trabalho deles é lesivo para a dor que eles têm. Por exemplo, eu sou atendente de telemarketing, fico o dia todo sentada. Isso está acabando com a minha lombar. Enquanto eu não mudar de emprego, a minha lombar não vai melhorar. Esse é um paciente que você vai ter bastante dificuldade em tratar ele, enquanto você não conseguir desmistificar isso. Não quer dizer que ficar sentado o dia inteiro é ruim para a lombar. Você pode orientar com que ele fique ali 1 hora sentado, depois ele levanta, bebe uma água e volta, por exemplo. Você pode ensinar estratégias para que o incômodo dele seja aliviado no momento que ele está sentado. Então, também é passível de orientação. E as bandeiras pretas significa ganhos secundários com relação à dor. Então, um paciente que tem conflito de interesse, por exemplo, com seguro de desemprego. Então, enquanto ele tiver com aquela dor, ele vai continuar recebendo dinheiro do governo para ficar em casa. Isso é um fator muito limitante para o prognóstico, porque vai ser muito difícil conseguir melhorar esse cara se ele quiser continuar vivendo nessa condição, para continuar sem trabalhar e recebendo dinheiro em casa, né? Ou, de acordo com a legislação, se ele conseguir provar que ele tem essa lesão, ele vai se aposentar mais cedo do que ele iria. Então, de novo, é um cara que ele não quer melhorar. Na verdade, ele está tendo até ganhos com essa dor. Então, você não vai conseguir tratar ele. Isso é importante você tentar identificar inicialmente. Principalmente quando você trabalha em um sistema público de saúde. Quando você trabalha em clínicas particulares, isso não vai acontecer porque ele vai lá e vai pagar para você atender ele. Ele não faria isso se ele tivesse tendo ganhos secundários. Isso vai acontecer em sistemas públicos de saúde. Por exemplo, a Santa Casa, lá que é onde eu e a Maísa fizemos a pós-graduação, isso acontece bastante. Exames de imagem, então. Quando que eu devo solicitar? A gente vai pedir exame de imagem para todos os pacientes? Não. Só para os pacientes que nós suspeitarmos de lesões graves. Então, pacientes que tenham sinais clínicos como, por exemplo, parestesia, alteração sensorial, né? Alteração motora, alterações neurológicas relacionadas à sensibilidade e padrão motor, sinais de distúrbios do sistema nervoso central, né, que abrange esses fatores relacionados a alterações sensoriais, e pacientes que tiveram falha no tratamento conservador. O que isso significa? Você avaliou aquela pessoa, ele não tinha características de sinais graves, você começou a tratar a lombar dele, e aí deu 2, 3 meses, o seu tratamento não ajudou em nada, os sintomas dele não melhoram, a função não melhora, você repetiu os testes funcionais, os testes de sintomas que você realizou no início, e ele não melhora. Você talvez tenha que investigar um pouco melhor esse paciente, pode ser que a gente tenha comido bola em algo na avaliação inicial dele.
que nós temos que fazer então? Pedir um exame de imagem para identificar se não existem lesões mais graves do que a gente pôde observar inicialmente. Quais seriam esses exames de imagem? Se você suspeitar de uma lesão óssea, pensa direto na tomografia, certo? Se você suspeitar de uma lesão de tecido mole, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é ressonância. Então, por exemplo, suspeito de uma hérnia de disco, tomografia. Ressonância. Suspeito de uma fratura, tomografia. Beleza? E aí a gente começa a entrar na ideia de uma avaliação especificamente. A gente já discutiu bastante isso naquela aula de diagnóstico cinético funcional. Inclusive, como eu dei essa aula para o pessoal do estágio, eu vou liberar ela no meu YouTube também. Quem quiser revisar, estudar de novo até para a prova, eu vou soltar ela no YouTube provavelmente amanhã ou durante o final de semana ela já vai estar lá. Só precisa editar ela, cortar umas partes. Mas aquela ideia da aula de diagnóstico cinético funcional é que vocês têm que seguir agora no processo de avaliação. Inspeção, palpação é importantíssimo em qualquer processo de avaliação para avaliar deformidades, por exemplo, no caso de uma suspeita de fratura, para avaliar as zonas em que você tem espasmo muscular, avaliar, e aí você precisa entender muito de anatomia para isso, regiões que estão doloridas, você precisa saber palpar aquela região, palpar aquele tecido e ter certeza que é ele que você está palpando. Então é importantíssimo no processo de avaliação a palpação. Para isso você precisa entender de anatomia e anatomia palpatória. Avaliar sensibilidade. Quando a gente fala de dor lombar, isso daqui é muito importante. Por quê? Pacientes que têm déficit de sensibilidade, eles têm um prognóstico pior e a gente começa a suspeitar de lesões um pouco mais graves. Principalmente se esse déficit de sensibilidade vier acompanhado de um déficit de motricidade, né? Um déficit motor. Aí você tem que investigar melhor e possivelmente pedir um exame de imagem para esse paciente. Além dos testes especiais. Então, dessa parte para cá, eu vou gravar uma aula para vocês prática sobre isso. Então, os reflexos, né, para avaliar a integridade do sistema nervoso, flexo patelar, aquileu, Babinski. Entender os dermátomos, lembrar dessa imagem aqui, Então, por quê? Vamos supor que você tem um exame de imagem de um paciente que tem uma hérnia de disco L5-S1. E a dor desse paciente, ela vem da coluna e se estende para a região anterior do quadril dele aqui. Não corresponde ao dermátomo. Não faz sentido um paciente que tem uma hérnia de disco L5-S1 que os sintomas de radiação dele sejam aqui na região anterior do quadril, porque essa região é correspondente ali a T12, L1, L2, certo? Então, possivelmente os sintomas dele não têm relação com essa hérnia discal. A hérnia está lá, lógico, é relevante na avaliação, mas esses sintomas de radiação podem não ter relação com essa hérnia discal. Diferente se os sintomas de radiação dele forem aqui, um pouquinho mais para a região lateral do quadril, né? Um pouquinho mais posterior e lateral, que seria uma área de dermátomo ali de L5. Tudo bem? Então, entender dos dermátomos é importante, principalmente nessas dores irradiadas, para tentar correlacionar com a região em que você tem a lesão ou a possível compressão medular. Testes especiais. Eu já falei para vocês naquela aula de diagnóstico cinético funcional que a gente também não pode confiar em todos eles. Vou mostrar aqui para vocês os que são um pouquinho mais confiáveis, tá? O teste de LASEG, vocês já aprenderam esse teste em BMTA, mas depois eu vou fazer a prática dele para vocês verem. Você realiza de forma passiva a flexão do quadril do seu paciente com a perna estendida, até em torno de uns 30 graus. Se ele referir dor e principalmente reproduzir o sintoma de dor que ele tem na lombar associado a uma dor irradiada, ele é sugestivo, porque sugestivo não dá para afirmar que é realmente. Sugestivo de alguma lesão neural, possivelmente uma hérnia discal, entre outras, tudo bem? E aí é interessante investigar melhor através de exames de imagem, por exemplo. Teste de SLAMP, um teste importante para avaliar restrição neural no canal, no tubo neural. Então, todo o caminho que o nervo percorre, se existe alguma restrição que possa estar gerando um sintoma neurológico
principalmente um déficit de sensibilidade nesse paciente. Depois eu explico para vocês na prática. Espondilolistese, teste de inclinação da garça. Seu paciente vai ficar numa perna só, você pede para ele estender o tronco e anteriorizar o quadril. Se ele referir dor na região lombar, você suspeita de uma possibilidade de ter uma fratura luxação vertebral, que é o que a gente chama de espondilolistese. Associado a isso, o que vai fazer que você suspeite dessa lesão? Um histórico de trauma, né? Ninguém vai ter uma espondilolistese se não tiver um histórico de trauma. Caiu, escorregou no quintal e caiu de bunda no chão, tomou uma joelhada nas costas, sofreu um acidente de carro, foi atropelado, bateu o carro e etc. Teste do piriforme, aquele teste que vocês estão acostumados a realizarem, que é para avaliar a tensão do piriforme. É interessante para você observar a influência dos músculos do quadril na dor lombar. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o seu paciente tenha uma dor lombar e essa dor se estenda para o glúteo dele. Não necessariamente ele tem algum envolvimento neural. Pode ser que você tenha alguma característica ali nos músculos do complexo posterolateral do quadril, dos glúteos, que esteja relacionada a essa dor. Por exemplo, uma tensão no piriforme, que muitas vezes ali com uma liberação, um relaxamento muscular, a dor já alivia. Então é importante você identificar essa relação. Vocês vão ver isso um pouco melhor na aula que eu vou passar o link para vocês que está lá no meu YouTube sobre síndrome hip spine, que é a influência desses músculos do quadril na dor lombar. Teste de Trendelenburg é utilizado para avaliar a capacidade dos músculos do quadril em suportarem a pelve, e isso tem relação direta com a sobrecarga na lombar também, porque indivíduos que têm menor controle da pelve, eles tendem a compensar um pouco esse movimento com o tronco. Eu falo um pouco mais sobre isso também na outra aula lá de síndrome hip spine, depois vocês vão conferir lá. Teste de Thomas, teste de encurtamento dos flexores de quadril. Então, quando esse teste é positivo, indica que você tem alguma restrição para realizar a extensão de quadril, porque os flexores de quadril estão encurtados ou tensos. Por que é importante avaliar isso em um paciente que tem dor lombar? Porque um dos principais músculos testados nesse teste é o ilho-psoas, que é um dos principais flexores de quadril junto com o reto femoral do quadril. O ilho-psoas, ele tem inserções na lombar, ele sai ali de T12 e vai até L5, tem inserções nos discos intervertebrais, nas vértebras. Então é importante você avaliar a influência do psoas nas dores lombares e principalmente nas dores que estão na lombar e que se estendem para o quadril, tudo bem? Avaliar se ele está em espasmo, se ele está encurtado, pode responder algumas das dores, principalmente dores anteriores no quadril do seu paciente. Testes da sacroiliaca, na aula de síndrome hip spine eu falo mais sobre eles. Existe um cluster desses testes. O que é um cluster? Como vários desses testes não são muito confiáveis no dia a dia da clínica, alguns pesquisadores eles desenvolveram uma série de testes que, quando vocês reproduzem todos eles e o seu paciente apresenta mais do que um positivo, você começa a suspeitar de determinada lesão. Pacientes que têm o teste de distração, compressão, thrust do sacro e push, que se escreve com P-O-S-H, da sacroiliaca positivos, são pacientes que, através desse cluster, têm uma grande chance de ter um diagnóstico que a gente chama de disfunção sacroiliaca, que é uma sobrecarga na região sacroiliaca, associado a essa dor lombar. Pode ser que a dor desse indivíduo tenha relação com essa articulação. Então, é uma forma de você isolar um pouquinho a articulação sacroiliaca de toda essa região lombar, que, de novo, lembra? Uma dor lombar pode ser da última costela até a prega glútea. Então, para você tentar ser um pouquinho mais específico na sua avaliação. Dentro dessa ideia de especificidade, começaram a sair alguns artigos científicos, tá? Vou pular um slide aqui, ó, com a ideia disso aqui, ó, Clinical Prediction Rules, né? CPR, ou regra de predição clínica. O que isso quer dizer? A capacidade que nós temos de dividir esses pacientes em subgrupos.
O que seria subgrupos? Na aula de diagnóstico cinético funcional, eu conversei com vocês sobre como que nós vamos abordar esses pacientes. Lembra? Se eu encontrar um déficit de mobilidade, eu tenho que propor para esse paciente uma intervenção baseada na mobilidade. Se eu encontrar um déficit de estabilidade, eu tenho que propor para esse paciente uma intervenção baseada na estabilização, fortalecimento muscular, tal. Se eu encontrar nesse paciente um déficit de controle motor, eu tenho que propor para ele uma conduta de retreinamento de movimento. Então, essa regra de predição clínica nada mais é do que, durante a avaliação, você identificar características no seu paciente e dividir ele em subgrupos dessas características, subgrupos de déficits que ele possa apresentar e abordar esses déficits especificamente. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter 2 pacientes que têm diagnóstico de lombalgia. Só que um paciente, ele pode ter fraqueza muscular associada a esse diagnóstico. Ele tem fraqueza do glúteo, tem fraqueza dos músculos abdominais, fraqueza dos extensores de tronco. O meu outro paciente, ele pode ser um cara muito forte, mas ele pode ter um déficit de mobilidade da articulação do quadril, por exemplo, rotação interna do quadril. E aí, durante os gestos do dia a dia dele, a lombar dele pode ter que ter um pouco mais de mobilidade ou de exigência. E isso pode ter levado ele a desenvolver sintomas na região lombar. Entende que são 2 pacientes com o mesmo diagnóstico, mas que eu vou ter que abordar de formas totalmente diferentes? Um precisa de mobilidade de quadril, ou às vezes até de lombar, né? O que a gente chama de mobilidade tóraco-lombar ou mobilidade do quadril especificamente. E o outro vai precisar de estratégias de estabilização, exercícios de fortalecimento muscular. Então, pacientes com o mesmo diagnóstico, mas são divididos em subgrupos de déficits diferentes. O que seria uma regra de predição clínica? Seria a gente conseguir comprovar cientificamente de que, se eu encontrar um paciente que tem determinada característica de fraqueza muscular, por exemplo, ele tem 10 quilos a menos de força do que uma pessoa que não tem dor lombar gera no glúteo. O paciente tem essa característica. Quando eu fortalecer o glúteo dele, o prognóstico de melhora dele é tal, ou seja, ele vai melhorar tanto. Então, isso é um processo muito inicial na literatura, é uma coisa muito nova. Esse trabalho aqui é uma revisão sistemática de 2015. Os trabalhos que começaram a falar sobre isso começaram ali em 2009, alguns ali um pouquinho antes, mas se a gente for levar em consideração que uma coisa que sai na literatura científica hoje demora 10 anos para ser aplicado na prática clínica, teoricamente esse trabalho aí ele vai começar a ser aplicado lá em 2025, quando vocês já forem fisioterapeutas, porque vocês estão tendo isso na faculdade. Eu não tive isso na faculdade, ninguém nunca falou isso para mim na faculdade. E a tendência é que a gente vai evoluindo. Então, é uma regra, é um modelo diagnóstico, né, que está evoluindo e é muito inicial, mas a tendência é que vocês encontrem isso cada vez mais no dia a dia clínico de vocês, principalmente quando vocês se formarem, de você especificamente abordar o déficit de cada indivíduo, independente do diagnóstico que ele tenha, sair um pouco daquela receita de bolo para tratar todo mundo com o mesmo diagnóstico, e principalmente saber identificar esses déficits e quais são as formas com que esse indivíduo vai evoluir de acordo com esses déficits que ele apresenta, o que a gente chama de predição clínica. Tudo bem? Alguém me mandou uma mensagem aqui, o que acontece? Má. Ô, Má, pode falar, quer falar um pouco? Não, só fiz esse adendo para não te interromper, mandei no chat, todo mundo Não, consegue manda ler. ver, pode falar. Quer falar alguma coisa aí? Não. Eu acho interessante comentar sobre isso. Esse CPR eu nunca tinha escutado falar. O ano passado, quando eu entrei no mestrado, os meus professores são principalmente pesquisadores de lombalgia. E é extremamente utilizado. É uma coisa muito importante e é uma vantagem você estar tendo acesso a isso agora que vocês estão na graduação. Então, é um artigo que não é difícil de ler, é um artigo muito conhecido. Todo mundo que estuda dor lombar ou que em algum momento foi procurar algo de dor lombar acaba caindo nele. Então, eu acho interessante o pessoal ler esse artigo
e, sei lá, depois discutir, se eles quiserem discutir no nosso retorno lá na aula Aham. prática, é um artigo bem interessante. Ótimo. Eu tô até com ele aberto aqui. Eu vou colocar lá no grupo para vocês. Esse é o outro. Legal. É esse aqui, ó. Esse daqui, não. Eu vou achar ele aqui. Eu tô com ele aberto aqui. Aí eu vou mandar no grupo para vocês. Mas essa é a ideia. E é isso aí, porque assim, imagina, a gente não teve isso na graduação, tal, então vocês estão tendo contato com isso, então aproveitem, porque isso faz parte da evolução da nossa profissão e a tendência é que cada dia isso fique melhor. E além disso, né, dentro dessa regra de predição clínica, começou a ser introduzido o quadril, que seria esse trabalho aqui de 2017, ó. Por isso que eu vou disponibilizar essa aula para vocês de síndrome hip-spine, porque dentro desses subgrupos, você tem um subgrupo de pacientes que, além de ter dor na lombar, eles têm associado a essa dor a dor no quadril, né? Então, nesse trabalho aqui da JOSP de 2017, eles discutiram sobre a ocorrência dessa dor no quadril em pessoas que têm dor lombar, e a grande maioria deles apresentava essa dor. Deixa eu ver aqui, eu abri o trabalho, mas aqui, ó, Prater 2017. Então, assim, é um outro trabalho bem fácil de você ler, tem até alguns desenhos assim, ó, mais explicativos, mas essas regiões que estão pintadas são as regiões que os pacientes que tinham dor na lombar, que é essa parte verde, referiam também dor na região do quadril, certo? Então, quase que 80% dos indivíduos que compunham esse artigo, eles apresentavam dor na região do quadril associada a essa dor na lombar. A maioria deles não apresentava essa dor que corria até os joelhos, tá? A maioria deles apresentava dor mais localizada no quadril mesmo, na região lateral, ou na região anterior, ou na região posterior. E lembra que eu falei, o prognóstico do paciente que sente a dor abaixo do joelho, dentro dessa regra de predição clínica, é pior, ele tende a evoluir mais lentamente, pode até cronificar com mais facilidade do que quem sente dor até no máximo aqui na região poplítea. Mas eu falo mais sobre esse artigo nessa aula de síndrome hip-spine, tá? Então não vou ficar gastando muito tempo nele aqui não, porque vocês vão ouvir sobre ele lá de novo. E além disso, existem algumas evidências, né, científicas da fraqueza muscular associada ao que a gente chama de dor lombar crônica. Então, vocês perceberam que a gente fala sobre dor lombar aguda, e aí dividir esses subgrupos aqui em dor lombar aguda é interessantíssimo para você definir prognóstico, porque o prognóstico de um paciente que tem dor lombar aguda é muito bom, ele tende a evoluir muito rápido, muito bem, diferente de um paciente que tem a dor lombar crônica. Pacientes que têm dor lombar crônica, normalmente eles já têm consequências relacionadas a essa dor, né? Diferente de um paciente que acorda com dor amanhã e ele não liga muito para essa dor, e a dor não é muito alta, ele não precisa ir para o hospital, nada, ele não vai ter grandes consequências. Um paciente que tem dor lombar crônica, ou seja, dor há mais de 3 meses, ele começa a desenvolver fraqueza muscular, ele começa a desenvolver os fatores psicológicos relacionados à dor. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Esse trabalho aqui mostrou a característica dos músculos da lombar, do quadril, por exemplo, psoas, quadrado lombar, multífidos, eretores da espinha, em pacientes com dor lombar crônica. E eles encontraram que nesses indivíduos, esses músculos tinham uma área de secção transversa, ou seja, eles eram menos calibrosos do que em indivíduos que não têm dor na lombar. Isso faz a gente pensar um pouco. Será que eles desenvolveram essa dor lombar crônica porque esses músculos são menos calibrosos, automaticamente têm menor capacidade de gerar força? Ou esses músculos ficaram assim pelo fato deles sentirem dor há muito tempo e eles entrarem em desuso? Essa resposta a gente não tem. Mas uma coisa é fato. Pacientes que têm dor lombar crônica, eles só melhoram com uma coisa: exposição ao exercício. Qualquer exercício. Pode ser pilates, fisioterapia convencional, né? Pode ser caminhada, pode ser natação, qualquer exercício. O que esses pacientes precisam é se movimentar.
E é por isso que eu pedi para a professora Maísa fazer a parte prática da lombalgia, porque uma das estratégias mais utilizadas para se tratar dor lombar é o Pilates, principalmente porque ele tem esse objetivo, que é expor o indivíduo ao movimento de uma forma gradual e gerando essas estabilidades. Então, se fosse para escolher uma dessas atividades, qual delas seria mais fácil, mais tranquila e mais segura para esse paciente começar, o Pilates seria uma das primeiras que eu pensaria. E existem até alguns relatos na literatura que ela é uma das mais interessantes. E associado a isso, é importante você orientar o seu paciente para que ele realize atividades regulares, principalmente atividades aeróbias, que é um indivíduo que faz atividade aeróbia, normalmente ele libera mais endorfina, né? Libera mediadores de felicidade. Quanto mais feliz, mais relaxado esse paciente está, menor é a chance dele sentir dor.